Bom dia a todos. Um dia friozinho, gostoso, né? Para a gente sentar e conversar. Então a gente está dando sequência ao nosso segundo encontro das gestantes, né? O propósito desses nossos encontros é levar até vocês as informações e com isso aumentando o nível de informação, aumentando o nível do conhecimento de vocês em relação ao ciclo da gestação, do parto e do pós-parto. Isso minimiza e diminui muito os possíveis riscos que podem vir a acontecer durante esse período, né? Eu tenho o enorme prazer de apresentar para vocês hoje a doutora Carolina, que faz parte do nosso time, né? A gente tem um time de retaguarda 24 horas. A doutora Carolina é ginecologista, formada na UEL, e está compartilhando aqui com a gente os conhecimentos dela e hoje com vocês. Vamos lá. Olá, bom dia, tudo bom? Ó, tá chegando mais gravidinhas. Então, tá bom. Vamos começar falando hoje sobre as modificações relacionadas à gestação. Então, tudo que vai acontecer a partir do momento da concepção, em que começa a alterar os níveis hormonais, até o momento do parto, tá? Todas aquelas transformações que vocês estão vivendo e por que acontece esses sintomas todos, tá? Relacionados à gravidez. Então, a gente vai dividir Ele mudou um pouquinho. Mudou, mas não tem problema. Então, a gente vai dividir a aula em dois blocos, nas alterações relacionadas à primeira metade e à segunda metade da gestação, tá? Não tanto por trimestres, tá? Então, na primeira metade da gestação, a gente vai falar um pouco das alterações físicas da pele, cabelo, ossos, a cognitiva de percepção e atenção, e o que pode causar mal-estar. Está desconfigurado? Ficou desconfigurado. Não, os espaçamentos. Tá. Mas não tem problema, tem pouco texto, tá? Está desconfigurado um pouquinho os slides, tá? Mas eu acho que não vai comprometer. Então, quais as primeiras mudanças que acontecem no corpo da mulher? Então, assim que acontece a concepção e com a alteração dos níveis hormonais, a primeira alteração que muitas mulheres sentem, e às vezes até que faz o diagnóstico da gestação, que leva a desconfiar que está grávida, é a alteração da mama. Né? Então, logo no começo, principalmente nos primeiros 3 meses, a mama aumenta significativamente de volume, acontece uma proliferação dos ductos mamários e, a partir de então, ela vai adquirindo um formato e um volume que vai acontecer e se manter até o final da gestação, né? Isso porque lá depois, no puerpério, essa mama vai ter que produzir em torno de 450 ml de leite por dia, que é bastante coisa, né? Então, a mama, ela adquire esse volume que vai ser lá no final da gestação, normalmente até os primeiros 3 meses, que é logo no comecinho mesmo. E o que acontece com a pele? A pele também é um dos sintomas que às vezes alguém pode olhar para você e falar: nossa, como você está bonita, que pele bonita, você não está grávida? Né? Então pode também fazer diagnóstico de gestação. Isso porque a pele fica mais hidratada, mais viçosa, mais brilhante, por conta também da ação hormonal, do hormônio feminino. E ao mesmo tempo que a pele fica bonita e brilhante na maioria das mulheres, algumas pode se tornar mais oleosa e por isso pode desenvolver também acne, espinhas, né, que às vezes não são sintomas tão agradáveis, né? E as manchas na gravidez? Todo mundo sabe que a pele também acaba sofrendo consequências dos hormônios, né? E o que acontece? O hormônio, principalmente o estrógeno, tá? Ele é responsável pela ativação dos melanócitos e por isso aparece aquela máscara gravídica, que é o cloasma gravídico. O que é importante ressaltar então? Que isso vai ficar sempre a gravar durante a gestação e então usar e abusar de protetor solar, tá? Evitar as exposições ao sol, principalmente porque não adianta proteger só o rosto, é o corpo inteiro. As manchas podem piorar se você
Tá protegendo o rosto, mas expor o restante do corpo ao sol também, tá? Esse tipo de cloasma gravítico, esse tipo de mancha da pele, não é exposição direta ao sol que vai causar somente, tá bom? Então, se você se expor ao sol, mesmo cobrindo o rosto, as manchas do rosto podem piorar, tá? Então, além do protetor solar, usar chapéu, usar sombrinha, tá? Se proteger. Porque além de elas aparecerem, são manchas também de difícil tratamento. E o cabelo? O cabelo também cresce, fica bonito e não cai, tá? Então, normalmente a queda de cabelo é pouco frequente durante o período da gestação. Isso porque o que faz a queda de cabelo, normalmente são os hormônios masculinos que estão diminuídos na gestação. Então, o hormônio feminino vai manter o crescimento do cabelo, o cabelo vai crescer e vai cair muito pouco. Então, o que acontece em contrapartida? Hora que o neném nasce, durante o puerpério, os hormônios vão voltando ao normal e aquela queda de cabelo que não tinha acontecido durante a gravidez, daí vai acontecer, né? Então, o cabelo começa a cair muito no puerpério porque ele não caiu durante a gestação, tá? Então, o que muitas vezes a gente vê nas pacientes, aquele cabelão bonito durante a gravidez, o neném nasceu, corta tudo, porque o incômodo do cabelo caindo é grande, né? E você sabia que até a visão muda na gravidez? Exatamente, tá? Além, por conta dos hormônios também, pode acontecer uma alteração da musculatura, dos musculozinhos que alteram o corpo e da conformação do contorno do globo ocular. Então, as lentes de contato já não se encaixam tão bem e pode acontecer de modificar a alteração, alterar o grau do óculos, porque a gente tem uma dificuldade de acomodação visual e pode acontecer também sintomas de visão dupla, diplopia, assim, por conta desse acomodamento, tá? Dificultado. E a concentração também muda? Muda bastante. Às vezes não tanto logo no início, mas depois acontece. Isso, muitos dos sintomas que a gente tem durante a gestação está relacionado até a uma certa evolução do próprio homem, né? E o que acontece relacionado à gestação é como se fosse uma proteção da mãe e da cria, né? O que a gestante não consegue se focar num ponto, concentrar numa atividade só, porque ela tem que estar atenta ao restante do ambiente. Isso é um meio de proteção, é um meio de defesa próprio que o organismo cria para que a mãe esteja atenta a tudo que está acontecendo no meio. Tá bom? E as articulações? Que eu trouxe aqui em Kardashian, linda, de salto, né? Mas que a gente recomenda não usar durante a gestação, por quê? As articulações, os ossos e os ligamentos ficam todos frouxos. Isso porque lá no final da gestação o quadril vai ter que se acomodar, vai se preparando para o canal de parto e isso já acontece logo no início. Então, se no caso de ficar usando salto ou independente disso, acaba acontecendo uma predisposição ao desenvolvimento de entorses, luxações, então a gente não recomenda o uso de salto, tá bom? E também para não ficar com um pezinho de linguicinha, né? Que acaba acontecendo por conta do evento. E por que a grávida fica tão sensível? Também pode estar relacionado àquele próprio sistema de defesa da nossa evolução. Tudo que é nocivo, tudo que é agressivo, o veneno tem cheiro forte, tem gosto forte. Então, isso acaba fazendo com que a gestante tenha muito mais náusea, vômitos e tudo que é mais forte, com muito odor, acaba sendo repulsivo. Para proteger o bebê, principalmente nos primeiros meses de gestação, onde está tudo sendo formado, onde o bebê acaba sendo mais sensível ao ambiente externo, para evitar que você tenha um consumo de algum alimento ou se tenha contato com algum componente que seja nocivo, que possa trazer prejuízo para a sua gestação. E além disso, em contrapartida, tem apetência, mais vontade de consumir alimentos que trazem mais energia. Então,
carboidratos puros ou açúcares é o que te apetece mais, porque o neném está pedindo essa energia pura, né? Para não ficar consumindo alimentos que não vão trazer nutrientes para ele. E cólicas durante no começo da gestação acontece? Sim, é frequente, tá? Por quê? Como eu não sei, acho que não está dando para ver direitinho, mas o útero é muito pequenininho e logo nos primeiros meses ele acontece uma distensão, um aumento, uma proliferação muito grande. Então, cólicas e desconfortos, que não acontecem em todos os pacientes, também pode acontecer com frequência. E na segunda metade da gestação? Então, a gente vai falar das mudanças físicas, os desconfortos relacionados a essa fase e a preparação do corpo para o parto. Quais são os possíveis desconfortos na segunda fase? Então, a segunda fase, os desconfortos que estão relacionados a isso, está mais relacionado ao aumento do volume abdominal. O neném está ganhando peso e é mais o que causa dores, o que causa os sintomas mais frequentes da segunda metade da gestação. Aqueles sintomas ruins do começo da gestação, eles acabam passando por um período e logo depois começa a aparecer esses sintomas que a gente vai falar agora. Então, um dos que acontece muito frequentemente e tem uma explicação para isso é que com o aumento do volume abdominal, a gente vai mudar a curvatura da coluna, vai normalmente abrir a base e porque acontece uma mudança do eixo de equilíbrio da gestante, né? E por isso acaba tendo dor no pubis, dor nas costas, porque a gente altera a nossa posição. E outros desconfortos? Além do desconforto nas costas, aumenta a frequência da azia e a maioria desses desconfortos, aliás, todos eles estão relacionados ao aumento do volume abdominal. O neném cresce, comprime todos os órgãos do corpo, né? Principalmente os que estão mais próximos. Então, a azia, o eixo do estômago fica desviado, além disso, todo o sistema gastrointestinal está mais lento por conta da progesterona, está mais a alimentação, a digestão, está tudo mais lentinha. Então, o que a gente vai fazer para melhorar as azias, essa má digestão? Fracionar a dieta, evitar alimentos de difícil digestão, comer com menores porções e com uma frequência mais curta, né? Isso ajuda a evitar esses desconfortos. Falta de ar é frequente porque existe uma elevação do diafragma, uma alteração da capacidade do pulmão e por isso também os desconfortos com falta de ar. Para melhorar a posição, em vez de ir para trás, descomprimir, levando esse volume abdominal, esse peso para frente, acaba ajudando a melhorar os desconfortos e a posição em decúbito lateral esquerdo, viradinha para o lado esquerdo. Prisão de ventre, dificuldade para evacuar também está relacionado ao intestino ficar mais preguiçoso e por conta das compressões e o aumento da frequência urinária também por conta da bexiga ficar lá apertadinha. E nos seios, o que acontece no finalzinho da gestação? Alteração da coloração e esses pontinhos que parecem umas espinhas, que não são espinhas. São umas alterações glandulares que vão fazer com que aconteça, ajudem a lubrificação da mama. Tá? Então, isso é bem comum, isso acontece. E por que as pernas incham? Porque acontece um aumento do volume sanguíneo em torno de 1 litro e meio, pelo menos. E todo esse volume vai fazer com que aconteça uma sobrecarga nas veias e principalmente dos membros inferiores. Tá bom? Que é onde a gente às vezes acumula mais líquido paradinho por conta da dificuldade do retorno venoso, a dificuldade do sangue voltar para o coração, tá? Por conta justamente do volume abdominal. E quando esse volume sanguíneo fica mais nas pernas, ele acaba saindo dos vasos e as pernas incham. Como a gente vai melhorar isso? Bem de pressão elástica, não ficar longos períodos na mesma posição, então movimentar as pernas pelo menos a cada 2 horas e às vezes uma drenagem linfática,
e evitar ficar sentada também por muito tempo. A panturrilha, ela bombeia o sangue de volta, então a gente tem que manter ela em movimento. E quanto ao peso corporal, qual que é o peso ideal? A gente fala que gestantes, às vezes que não é baixo peso, que antes da gestação já tinha um peso bom, em torno de 9 até 11, 12 quilos, tá? Como que acontece essa distribuição de peso? Em torno de 3 a 4 quilos é do bebê, em torno de 1,5 kg, só do aumento do volume sanguíneo já aumenta esse peso, 1 kg de útero, 1 kg de líquido, 1 kg de placenta. Então, assim que o neném nasce, a gente já perde em torno de uns 7 quilos, né? Então, esse peso vai acontecer, não é para você não ganhar peso nenhum na gestação, isso não pode. Isso, quando não ganha peso é porque tem alguma coisa de errado também. Então, quanto menos peso você ganhar extra, além disso, melhor o retorno em condições pré-gravídicas. E próximo ao parto, quais as alterações que a gente percebe? Tem as contrações que logo que a barriga adquire um volume maior, começa a acontecer, que são as contrações de treinamento, as contrações de Braxton Hicks. Que em cada mulher acaba acontecendo de uma maneira diferente. Algumas têm várias contrações, normalmente elas não são dolorosas, outras a barriga fica dura o tempo inteiro, parece que nunca mais vai amolecer, né? E isso, quando vai se aproximando do parto, vai ficando mais forte, mais dolorosa, elas começam a adquirir uma ritmicidade. Além disso, pode começar a sair, às vezes, secreção, muco, pela vagina, então a vagina fica mais úmida. E o que é importante nessa fase? Acompanhamento direitinho do pré-natal, manter a alimentação saudável, adequada, manter uma atividade física, uma sanidade mental, então técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, manter menos ansiosa, tudo isso vai favorecer que tudo aconteça bem nessa fase de transição, tá? A gente vai passar um videozinho rapidinho, só para vocês visualizarem todas essas modificações, tá bom? Obrigada!
Muito bem, Carol, muito obrigado. Foi muito bacana a apresentação, muito clara. Palmas para Carol. Já estamos com a casa cheia, né? O pessoal foi chegando devagarzinho, frio, chuva, né? Mas está todo mundo aqui. Dando sequência ao nosso encontro de hoje, a doutora Lenita, muitos de vocês já conhecem, né? Porque ela é a principal colaboradora do pré-natal, né? Ela nós somos só atores coadjuvantes, né? Ela ela é que toma conta principalmente das nossas gestantes, né? E a doutora Lenita, ela está aqui com a gente, nos brindando hoje com uma palestra que ela vai falar sobre o pré-natal. E qual que é o tema seu? É o pré-natal, é isso mesmo. Então, a palavra está com você. Olá, bom dia. Vou falar um pouquinho sobre o pré-natal, falar a importância, por que a gente tem que fazer tantas consultas, tá? Primeiro, um dos principais objetivos, tirar as dúvidas, que eu sempre falo nas consultas. Tem que anotar, quando estiver em casa, anota a dúvida, traz na consulta, se não chega, acaba esquecendo, certo? Identificar os fatores de riscos, algumas doenças, previamente alguma doença que pode surgir, tanto na mãe quanto no bebê, tá? Também pesquisar doenças pré-existentes das mamães, alguma doença, se tem pressão alta, se tem diabetes, hipotireoidismo, então é sempre importante a gente pesquisar todos os tipos de doenças. E lembrando que é importante não só a consulta com o obstetra, com a enfermeira obstétrica, também um acompanhamento multidisciplinar, que é passar com nutricionista, passar com fisioterapeuta, com psicólogo, dependendo do caso, certo? E primeiro, quando que a gente deve iniciar o pré-natal? Assim que a gente tiver um exame positivo, tá? Deu o exame positivo, já agenda a consulta com o pré-natal o mais rápido possível, ok? Mas o ideal, 3 meses antes da gravidez, pelo menos 3 meses antes. Por quê? Para a gente já fazer todos os exames e já identificar alguma doença, se tiver alguma coisa descompensada para a gente já tratar. E também a vacinação, porque tem muitas vacinas que a gente não pode fazer durante a gestação. Então a gente tem que vacinar antes para já ficar protegida durante todo o período, certo? As consultas pelo Ministério da Saúde deve ser feito pelo menos, no mínimo, 6 consultas durante todo o pré-natal, tá? Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Mas isso é o mínimo, certo? Então, quanto mais consultas fizer, melhor, tá? Os trimestres a gente divide mais ou menos dessa forma. Primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, vai até umas 12 a 13 semanas. Segundo trimestre até a 26ª semana e o terceiro trimestre, os 3 últimos meses, certo? O primeiro trimestre vai até 12 semanas. As consultas são feitas mensais, uma vez por mês, e é onde a gente conhece a paciente, é onde vocês conhecem o médico, conhecem a equipe. A gente tem que conhecer todo o histórico da paciente, não só da paciente, como da família também, que é aquele fator que eu falei, que para identificar as doenças pré-existentes. A gente pede os exames também de sangue, de urina, as sorologias. A gente faz o ultrassom morfológico do primeiro trimestre para também pesquisar o bebê. E no caso que não tiver atualizado, a gente já aproveita e colhe o Papa Nicolau também. Tá? O segundo trimestre continua com as consultas mensais, uma consultinha por mês. A gente repete a rotina de exames laboratoriais. Lembrando que aqui a gente faz aquele exame que tem que tomar um suquinho bem doce, fazer várias coletas para pesquisar diabetes. É um pouquinho mais chato, mas é muito importante. E o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que a gente vai ver se tem alguma malformação, se está tudo formadinho, tudo bem com o bebê. No terceiro trimestre já começam as consultas mais frequentes. Até umas 36, 37 semanas, as consultas passam a ser quinzenais, uma vez a cada 2 semanas, e a partir das 37 semanas, uma vez por semana.
Claro que depende de cada caso, né? Se tiver uma gestação de alto risco, se tiver algum outro problema, se surgir algum problema, a gente pode diminuir esse tempo, certo? Aqui a gente tem que fazer os exames novamente, de sangue, urina, e importante nesse momento é coleta do suave vaginal e retal, que é aquele exame do cotonetezinho, para identificar se tem aquela bactéria do Streptococcus tipo B. E o ultrassom deve ser feito pelo menos um ultrassom, acompanhar o crescimento do bebê, para ver se ele está bem, a vitalidade fetal, a placenta e o peso. Sobre as vacinas, o que eu falei antes, é importante a vacinação antes da gestação, para proteger daquelas doenças como sarampo, rubéola, que não pode ser vacinado durante a gestação. Nos casos da hepatite B, da difteria, do tétano, devem ser vacinadas apenas as mamães que não estão com carteira atualizada, tá? DTPA atualmente a gente orienta a vacinar após a 20ª semana, que a gente está sempre lembrando no pré-natal também, e a influenza uma vez por ano. É bem rapidinho, agora só finalizando, quando que deve receber a alta do pré-natal? A alta do pré-natal, na verdade, não existe, tá? A alta, ela, na verdade, depois que nasce o bebê, tem que continuar retornando às consultas para a gente ver o puerpério, que a gente chama, vai até mais ou menos 40, 42 dias após o nascimento do bebê, para a gente ver como que ainda tem as transformações, né? Ainda continua as transformações devido à gestação. Então tem que ver se está amamentando bem, tem que ver como que está o útero, o sangramento, se foi cesárea ou se teve pontinho embaixo, como que estão os pontos. Então tem que continuar esse acompanhamento depois, também é muito importante, certo? Dúvidas? É bem rapidinho mesmo, só para poder esclarecer. Pessoal, vai anotando as dúvidas aí, porque depois no final a gente vai bater um papo, vamos tirar todas as dúvidas. Agora nós vamos chamar a nossa nutricionista, Adriana Del. Eu acho que muitos de vocês conhecem, porque passa com ela, né? E ela vai falar sobre os aspectos nutricionais, né, durante a gestação, que é muito importante, que vocês viram que a doutora Lenita ressaltou, e a doutora Carol também, que o ganho de peso, né, na gestação, ele tem que ser controlado. Você ganhar peso a menos é prejudicial para o bebê, e a mais também é prejudicial. Então é muito importante que exista um ganho de peso adequado, dentro de um padrão pré-estabelecido. A Del vai explicar como que vocês vão chegar a isso, né? A tendência é que assim, as pessoas estimular você, a tendência é que eles estimulem vocês a comerem mais do que devem. Ah, você está comendo por 2, você está grávida, olha, o nenê vai nascer pequeno. Não tenham esse medo, né? Se vocês estiverem fazendo uma dieta adequada, isso não vai acontecer. O excesso de ganho de peso aumenta a chance de você ter pressão alta, diabetes gestacional. O bebê muito grande vai ser um parto difícil, tanto que ele seja normal ou cesariana. Os bebês grandes não são bebês saudáveis. A gente sabe que os bebês acima de 4 quilos têm mais riscos do que os bebês entre 3 e 3,500. Então isso é muito importante, o ganho de peso. E o papel da Del, todas as pacientes nossas a gente encaminha para ela. Por quê? Ela tem um papel fundamental em adequar a dieta para você, dentro de um cardápio que te apetece, para que você tenha um ganho de peso adequado durante a gestação, para principalmente minimizar os riscos para você e para o bebê. Com você, Del. Obrigada, gente. Obrigada, Dr. Valdir, pela introdução. Bom, então, meu nome é Adriana, Adel. Valdir me chama de Adel. Quem quiser aderir, pode aderir. E eu sou formada na USP de Ribeirão Preto e eu fiz especialização em saúde da família. Então, já vem um tempo que eu faço esse trabalho com gestantes, que é uma da parte que eu trabalhei intensamente na minha residência. E é um lado que eu gosto muito da nutrição, porque, como o doutor falou, a gente consegue promover a saúde da gestante e do bebê
e principalmente também a questão do bem-estar durante a gestação, né? Então, os benefícios da nutrição equilibrada na gestação. A gente pode perceber que tem a questão do ganho de peso adequado, sim. Isso com certeza é um fator fundamental, mas também a gente consegue promover um crescimento saudável do bebê, que não é nem a mais nem a menos, prevenção de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, a redução dos sintomas, igual a doutora Carol estava falando, os sintomas de azia, de náusea, a gente consegue reduzir esses sintomas com uma alimentação adequada, e prevenção da diabetes e hipertensão gestacional também são coisas que a gente consegue com alimentação saudável. E quando a gente pensa em alimentação saudável, o que eu estou falando? Eu estou falando de comida de verdade. Tem a questão da suplementação, tudo isso muitas vezes pode ser necessário, mas a primeira coisa que a gente vai trabalhar é com a alimentação. E o que é comida de verdade, né? Aquela que não vem em lata, a receita da família, então aquele arroz com feijão delicioso, né? No caso de algumas pacientes orientais, por exemplo, o yakisoba, que pode ser uma receita de família, a fruta da estação. Então, tudo isso é comida de verdade. E é aí que a gente tem que partir, né? O que é tradicional? O que nossos avós consumiam? E o que eu vou comer? Porque eu vejo que hoje a gente fica perdida. É tanta coisa no mercado, é tanta embalagem dizendo, tipo, esse produto é saudável, mas será que é mesmo? Será que é isso que eu tenho que comer? Então a gente resgata isso. Vamos consumir a comida de verdade, que a partir daí a gente consegue ter uma proteção, uma menor chance de consumir algo que possa ser prejudicial. E quando se trata de equilíbrio na alimentação, a gente pode pensar em algumas coisas mais específicas se tratando de gestante. Vamos começar aqui com os alimentos ricos em fibras. Isso é uma coisa que toda nutricionista fala muito e eu também falo muito. Primeira coisa que eu converso é sobre o consumo dos alimentos ricos em fibras. Por quê? O que acontece? Esses alimentos vão ser os principais para controlar o ganho de peso e para contribuir na melhora dos hábitos intestinais. Então, os cereais integrais, como a aveia, sempre que eu falo cereais integrais, a pessoa fala, mas eu não gosto de arroz integral. Tudo bem, temos outras opções. Nós temos a aveia, nós temos a quinoa, tem o macarrão integral, tem outras coisas que também são cereais integrais que é importante de consumir. As frutas são fundamentais e não só pela questão da fibra, mas pela questão de que elas trazem toda uma diversidade de nutrientes juntos, né? E as verduras folhosas, que também são fundamentais para equilíbrio intestinal, do ganho de peso, e elas junto também trazem vários outros nutrientes que a gente vai falar aqui. Outra coisa muito importante, as gorduras. Mas não é qualquer tipo de gordura, não é a gordura da batata frita, é a gordura dos ácidos graxos essenciais, que normalmente é a gordura crua, é a gordura que vem do abacate, a gordura que vem das castanhas e a gordura do azeite de oliva. Essa gordura ela contribui no desenvolvimento neurológico e na função visual do feto, fora que ela também ajuda no controle do ganho de peso, porque é uma gordura que te dá saciedade. Então, se você come um alimento, por exemplo, com abacate, você vai ter menos fome do que se você tivesse comido só uma torradinha, um pãozinho, uma coisa que volta a ter fome logo, né? A questão do ferro. O ferro, a gestante tem uma maior necessidade, é um nutriente que ocorre sempre uma suplementação, mas de qualquer jeito é importante a gente garantir isso também pela alimentação. Então, as carnes magras, principalmente, né? Os vegetais verdes escuros, como brócolis, as vagens, a couve, e as leguminosas, que é o nosso tradicional feijão. Se alguém não gosta de feijão, pode pensar também em grão de bico, lentilha, ervilhas. Existem outras leguminosas que também vão trazer o ferro na nossa alimentação. E outra questão muito importante é o cálcio. O cálcio a gente encontra principalmente no leite,
nos iogurtes. Hoje em dia tem o kefir, é muito antigo, né? Mas parece que voltou na moda, que é um iogurte que faz em casa. E o gergelim também, para se caso houver alguma vegana, vegetariana, o gergelim ele também é uma opção de fonte de cálcio. Então ele ajuda na redução do risco da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia e redução das câimbras. Nada disso é certeza de que você não vai ter, mas contribui para promover a tua saúde, promover o teu bem-estar e reduzir os riscos do que se você tivesse alguma dieta desbalanceada. E a outra coisa muito importante é a água. O consumo de água é fundamental para garantir o seu bem-estar, tanto na gestação quanto fora dela, né? Mas na gestação contribui muito para a questão do intestino, do funcionamento intestinal, e também porque vai ter todo o que a doutora Carol falou, o aumento do volume de sangue, né? Então vocês podem perceber que a sede normalmente fica aumentada. E sempre que possível, pessoal, pensar na questão dos agrotóxicos. Hoje em dia é muito difícil, porque a gente vai no mercado e a gente compra o que tem, né? Mas aqui em Assis, a gente tem algumas opções para tentar fugir disso, porque eu não posso te dizer quais os efeitos que causam, porque ainda não existem estudos especificamente mostrando a alteração de quem consome. Mas a gente sabe que ele tem um forte potencial de não ser saudável para ninguém, quanto mais para a saúde da gestante. Então, é importante consumir alimentos da época. Então, se agora é época de abacaxi, provavelmente o abacaxi vai ter menos conteúdo de agrotóxico. Agora, por exemplo, se eu vou querer comer morango em janeiro, que não é época, é grande chance dele estar bem contaminado. Então, procurar os pequenos produtores da região. Aqui em Assis tem várias feiras. Quando a gente vai nessas feirinhas, a gente entra em contato muitas vezes com um cara que está lá plantando. E aí você pode perguntar. Às vezes ele tem uma rocinha de tomate que ele nem usa veneno. Fala, não, isso daqui não precisa. Né? Então você vai comprar um produto em conta, não é um alimento caro, não tem o certificado de orgânico, mas não teve uso de veneno. As feiras livres, né, são muito importantes para isso também. E outra opção é plantando. Quem pode fazer isso também são as outras pessoas em casa, se a gestante não quiser ter esse contato com a terra. Mas sempre vale a pena ter o seu pezinho de alface, ter um pezinho de couve, ou pelo menos os temperinhos, cebolinha, salsinha. E aqui em Assis, se alguém quiser saber um pouquinho melhor onde encontrar, tem todo sábado uma feira agroecológica, que os produtos não têm nenhuma contaminação por veneno, e toda quarta-feira na Unesp também tem uma feirinha lá que eles fazem com alimentos não contaminados. E por último, não menos importante, mas isso é fundamental, que é a higienização correta dos alimentos. Então não adianta a gestante fazer tudo isso que foi dito, mas consumir a verdura sem lavar. Né? Existem riscos de intoxicação, tem a questão da toxoplasmose, então é fundamental seguir o passo a passo de lavar o alimento. Enxaguar, deixar de molho na solução clorada por 15 minutos, enxaguar de novo, secar bem e só a partir daí consumir. E a questão das carnes cruas e mal passadas também não são indicadas. Alguma dúvida, pessoal? Ou a gente vai fazer mais para o fim? Umas rodadas de perguntas, né? E é isso, então. Muito obrigada. Lembrando que eu atendo aqui no IAN, então se vocês sentirem necessidade, quiserem, né, faz parte do pré-natal também, um acompanhamento comigo, só entrar em contato aqui com as secretárias, elas já agendam para vocês. Obrigada, gente. Muito bom, Léo. Resumiu muito bem todas essas necessidades das gestantes, né? É muito importante, a gente tem como rotina que todas as nossas gestantes tenham um acompanhamento com a nutricionista, porque a gente vê, né, o papel importantíssimo da nutricionista no pré-natal, né? A gente agrega também a fisioterapeuta a partir de 20 semanas, né? Vocês tiveram a semana passada com a Thalita, né? E agora, dando sequência ao nosso encontro, a gente vai ter a oportunidade de ouvir a enfermeira obstetra Claudineia. Ela é importada,
Ela vem de Marília, entendeu? Para poder falar com a gente sobre a amamentação, que é um momento importante que vocês vão passar. Geram muitas dúvidas, né? Mas ele é um momento que você precisa saber de muitos detalhes para que você tenha sucesso na amamentação. Porque é muito comum, a Claudinei vai falar sobre isso, as pessoas vão assim, não tive leite, não tive bico, não tive vontade de amamentar, não quis amamentar porque achei que depois o meu peito ia cair. Então existem muitos tabus que a gente tem que derrubar, né? Porque o melhor alimento para o bebê, sem dúvida nenhuma, é o seu leite, né? E o seu leite vai proteger ele, além de ele estar equilibrado para as necessidades do bebê, né? Ele vai também tem a parte imunológica que vai proteger você, o teu bebê, contra uma série de doenças. Mas eu não vou falar muito não, senão a Claudinei vai ficar brava comigo. Então, pessoal, vamos com carinho acolher, né, a Claudinei, que saiu lá de Marília para vir aqui falar com vocês. Bom dia a todos. Eu sou a Claudineia, mas sou conhecida como Neia, que é mais curtinha. Essa é a Laura. A Laura é minha sócia na empresa Amamente Marília. E nós falamos aí sobre a amamentação, que é um tema que a gente acha que é tão fácil, tão natural, né? Afinal, nós nascemos mulheres, temos aí 2 mamas. E aí o nosso bebê vai nascer, a gente vai pôr o peito para fora e ele vai sugar, achando que tudo é muito fácil. Quando, na verdade, e a grande realidade, é que também precisa de ajustes. A amamentação precisa de ajustes e muitos ajustes. Isso que o doutor falou é uma verdade, porque são os maiores tabus, né? O meu peito vai cair, ou então, eu não tive leite, seu outro filho sugou, não, eu não tive leite, porque eu fui entrando com complemento, tive que entrar com complemento, e aí se ofertou como? Ofertei na mamadeira, e aí quando vi, ele já fez opção pela mamadeira e deixou o peito. E esse é um dos grandes problemas que nós temos mesmo. Então, a gente entende que o papel da mulher hoje na sociedade mudou muito. A mulher trabalha fora, a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, né? Ela trabalha fora, ela tem dupla jornada, ela chega em casa, mas ela quer parir de forma natural, lá dentro da banheira, e ela ainda quer amamentar o filho exclusivamente até 6 meses, sendo que a nossa licença maternidade permite que a gente fique até 4, muitas até 3 meses e meio, porque entraram um pouco antes na licença. Então, é muito complicado você aliar tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho. Então, eu sou enfermeira obstetra, trabalho lá na maternidade Gota de Leite Marília, a Laura trabalha lá no Hospital Universitário de Marília, no HU, e nós conhecemos a doutora Lenita, que trabalha lá com a gente. Eu já morei aqui em Cândido Mota, então já conheci a clínica do doutor, morei 10 anos aqui, aí fui para lá. Nós somos consultora em aleitamento materno e laser terapeutas. Então, a gente quer falar que primeiro, antes de tudo e de mais nada, nós precisamos ter menos julgamento e mais acolhimento, né? As mulheres, esse fato da gente falar de tabus, não quer dizer que você é mais mãe porque você amamentou até 2 anos e a outra é menos mãe porque conseguiu amamentar durante 1 mês só. A mulher não é mais mãe porque ela conseguiu amamentar exclusivamente até 6 e a outra teve que entrar com fórmula. Então, assim, nós queremos que fique claro numa sociedade onde é tão cobrado da mulher, onde nós somos cobradas o tempo todo, né? Para ser bonita, para estar fitness, com o corpo em dia, no salto alto, cabelo feito, a unha feita. Depois nós somos cobradas na maternidade, na gestação, porque você tem que fazer pilates. Se você não faz pilates, você não está no mundo aí da moda. Quando na verdade o pilates, quando na verdade a educação física, do treinar, do se fortalecer, na verdade é uma parte muito importante. Mas isso precisa ser visto da maneira que é. Não como ditado pela moda, ou você não está dentro de um grupo, de um padrão. Né? Na verdade, nós precisamos acolher a mulher, porque a amamentação está acontecendo junto ao puerpério, que é uma fase muito difícil para a mulher, pouco falado, né? Quase a gente não se ouve falar nessa fase do puerpério, onde a mulher ela está lá com o peito desse tamanho, que aconteceu a pojadura, nós vamos falar disso. Ela tem um bebê que até então ela nunca levou um bebê para casa dela, no caso do primeiro filho, né? Então ela leva um bebê 24 horas com ela, aí ela tem a queda hormonal, baby blues, e aí tem um monte de gente julgando essa mulher. Seu leite é fraco,
o teu filho está chorando de fome, faz uma mamadeira e dá para ele, ou então o contrário, dá peito, você tem que dar peito, para de comer e vai dar peito. Ninguém lembra que essa mulher é um ser humano, ela precisa tomar banho, decente, né? Um banho, não aquele banho assim, oi chuveiro, tchau chuveiro, mas ela precisa tomar um banho, ela precisa dormir, ela tem as necessidades básicas dela que precisam ser respeitadas. Então a gente sempre começa os nossos encontros falando de menos julgamento e mais acolhimento a essa mulher, a essa família, a esse pai. Então, isso aqui, eu gosto muito dessa frase porque a gente consegue entender o universo da amamentação, que é a mulher como um todo que produz leite, e não somente as mamas. A parte emocional desempenha papel fundamental nesse processo. Por isso que a gente fala que nós precisamos cuidar dessa mulher. Porque não é só a mama dela que produz leite, né? A parte emocional precisa, o apoio, o entorno, a rede de apoio que essa mulher precisa ter. Tudo isso colabora para que seja uma amamentação de sucesso. Então, como eu falei no começo, parece fácil, natural e lindo, como um talento que já nasce com as mulheres. O que quase ninguém conta é que não, nem sempre funciona assim. As dificuldades, principalmente no início da vida do bebê, não são poucas e por isso boa parte das mães acaba desistindo de amamentar. Essa é a grande realidade, né? É mais fácil dar mamadeira, é mais fácil, o nenê dorme melhor, porque meu leite não sustenta, quando na verdade ela só precisa saber de algumas verdades. Que o leite dela é o ideal, é o preparado para aquele bebê. Né? Se você teve um filho anterior ou vai ter um filho posterior a essa gestação, vai ser um outro leite preparado exclusivamente para o seu bebê, com as necessidades nutricionais, biológicas que aquele bebê precisa. O leite da latinha, ela tem um sabor só do começo ao fim, ela tem a mesma composição, se o bebê usa o mesmo leite de 0 a 6 meses, a 1 ano, a 6 meses depois muda, né, a fórmula, é a mesma quantidade de nutricional tem naquela lata, é o mesmo sabor. Então, é um bebê que não tem o paladar já treinado para quando começar a introdução alimentar, por exemplo, né? Ele não consegue fornecer para o bebê todos os nutrientes que o bebê precisa. Já o leite materno, ele faz uma leitura de quando o bebê coloca a boquinha no mamilo, o corpo da mãe tem a capacidade de fazer uma interpretação das necessidades do bebê. Então, só para a gente ver como é louco esse processo, como é mágico e como é muito importante, tá? E o que faz a diferença para a gente conseguir ter uma amamentação de sucesso? Informação. Então, através de muita leitura, existem as consultoras de amamentação, que são mulheres que se especializaram nesse assunto. Ajuda, rede de apoio. Quando a gente fala, só voltando aqui um pouquinho, em rede de apoio, eu quero deixar bem claro, principalmente para quando tem marido junto acompanhando, eu gosto de falar bastante, porque essa mulher, ela vai parir e a família toda precisa se organizar para ajudá-la. Quando a gente fala de rede de apoio, a gente não quer dizer que alguém precisa ir lá, ela ficar deitada e alguém tomar conta do bebê dela para ela. Alguém trocar o bebê. Não, a gente precisa que a rede funcione ao redor. Então, ela precisa de alguém para fazer comida, ela precisa de alguém para lavar as roupas do bebê, ela precisa de alguém para ir no mercado, ela precisa de alguém para brincar com o filho maior. É isso que é a rede de apoio, para que ela possa cuidar do bebê dela. Ela e o bebê vai ser o primeiro encontro no nascimento. Ela está gestando uma vida que ela ama incondicionalmente, mas ela não conhece, né? Quando o seu bebê nasce, vai ser aquele encontro. A gente até brinca que é a lua de leite, né? Por quê? Porque na lua de mel a gente não leva ninguém, né? Na lua de leite é você e o seu bebê. Então é um momento de encontro, de adaptação. A mãe com o peito, com a amamentação, com o bebê que ainda acha que está na barriga. Em uma outra oportunidade, a gente pode falar de esterogestação, que é um assunto que enriquece muito, né? Porque vai falar do comportamento do bebê e da forma que a gente entende ele aqui, né? Então essa rede de apoio vem para ajudar. Nós não somos mulheres maravilhas, embora a gente exerça esse papel muitas vezes, mas nós precisamos de uma rede de apoio. Então aceitem ajuda, mulheres, viu? Aceita que a sogra vai lá lavar a louça, fazer a comida para vocês, alguém que vai lá passar roupa, para você ter tempo de cuidar do seu filho, para você ter tempo e se dedicar a cuidar a amamentação, tá? E quando é considerada uma amamentação bem-sucedida? Quando ela tem prazer, quando tem qualidade de vida preservada, ganho de peso do bebê, a saúde da mãe, do bebê e da família. Então, vamos falar de prazer. Quando a mãe amamenta e não sente dor, por exemplo.
quando essa pega está bem ajustada. Agora, quando vai chegando a hora de amamentar, quem aqui já tem outros filhos? Você amamentou? Sim. E foi tudo bem? Mais ou menos. É, mais ou menos, né? Quando a gente amamenta e tem dor, geralmente causada por fissuras pela pega incorreta, porque a fissura causada, aquela que racha o peito, quando o bebê pega errado, ele não faz a pega correta. Depois nós vamos falar de pega correta rapidinho para vocês. Então ele causa essa lesão na mama, essa fissura, e junta com a pojadura, que é a descida do leite, que fica aquele peitão grande, cheio de leite, com edema, e aí ele não tem prazer, não tem esse fator. O nenê começa a chorar e você sabe que está dando a hora de mamar. Muitas começam, ai meu Deus, é hora de mamar. Ai meu Deus, ele vai mamar. Porque tem dor relacionada. Então nós precisamos ajustar esse ponto. Fazer ser um momento de prazer para aquela mãe. A qualidade de vida, né? Porque tem mãe que não dorme, o bebê não conseguiu entrar numa rotina e vocês não conseguiram se encontrar numa rotina, né? E existe um padrão que eu chamo de bebê 5 minutos. Ele mama, você põe no peito, 5 minutos ele dorme. Aí você põe no berço, 5 minutos ele acorda. Aí a hora que você deita na sua cama, ele acorda. A hora que você põe no peito, ele mama 5 minutos, ele dorme. E fica nesse processo. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses. Que chega e fala, não aguento mais amamentar. Eu não aguento. Está muito difícil amamentar. Quando, na verdade, precisa de orientação para que essa amamentação seja eficaz e o seu bebê consiga fazer um padrão de sono e você também, tá? Ganho de peso, quando significa que o bebê está ganhando de 20 a 60 gramas, tá? Tem bebês hoje considerados com 20, ganhando um ganho de peso de 20 e está considerado bom, tá? O bebê não pode estar perdendo, então ele está ganhando, insiste mais um pouco. Vamos insistir na amamentação, vamos insistir, tá? E a saúde, mãe, bebê e família. Quando esse conjunto está indo numa boa. Quando está perturbador, como eu digo, da questão do sono, que essa mãe não dorme, ou um bebê que só chora, nós precisamos de avaliação. Ou o pediatra, ou uma consultora. O pediatra para ver se não tem nenhum problema na saúde do bebê mesmo. Porque bebês choram, é normal que o bebê chore, tá? Ele não tem outra linguagem, ele vai chorar mesmo. Se vocês não sabiam, eu vou avisar, porque eu tenho uma paciente que ela disse assim para mim outro dia numa consultoria, ninguém me avisou que a criança chorava desse jeito, eu não imaginava, eu fiz tanto curso e ninguém para me falar que o bebê chora. Então, gente, o bebê chora, é a linguagem do bebê, é o jeito dele se comunicar, tá? Nós precisamos só avaliar a saúde da família, do bebê e do processo todo da amamentação. As dificuldades mais comuns. Dor. Amamentar pode doer? Sim. É igual eu pergunto, andar pode doer? Para algumas pessoas, para mim andar não dói, mas algumas pessoas andam com um pouquinho de dor, mas andam. Agora, alguém anda com uma fratura exposta? Não, né? Amamentar pode gerar algum desconforto, uma sensibilidade, mas tudo bem. Agora, amamentar com uma baita de uma fissura é a mesma coisa que eu pedi para você caminhar com uma fratura exposta. É muito complicado, tá? Então, fissura, apojadura, engurgitamento, mastite, pega errada. São fatores complicadores da amamentação e que tornam ela muito fácil de desistir. Isso fazem desistir da amamentação, tá? Então, existe uma fase de adaptação. É necessário o preparo das mamas? Hoje talvez menos, mas há um tempo atrás a gente ouvia muito, né? Que precisa passar bucha, que precisa usar pomada, né? Então, eu vim aqui para dizer para vocês que nós não precisamos preparar a nossa mama. O máximo que você pode fazer é expor ao sol. O corpo todo, porque nós precisamos de vitamina D, nós precisamos de sol, tá? E o mamilo, ó, tá bem guardado, né? Ó, sutiã, blusa, casaco, nós não expomos o nosso mamilo por aí. Então, é uma pele muito sensível. Então, o que nós podemos fazer é expor ao sol, tá? Mas não precisamos passar bucha, não precisamos passar pomada e não precisamos ficar estimulando e manipulando essa mama. A partir da 16ª semana de gestação, as mudanças na mama começam a acontecer. Então, você já vai ver o aumento no tamanho da mama, tá? Não precisa ficar apertando, espremendo para ver se tem colostro. O processo natural vai acontecer. Se a gente precisasse de algum acessório para amamentar, pode ter certeza que a gente nasceria com ele. Nós precisamos das mamas e do bebê, tá? É isso que nós precisamos para amamentar. Fissura mamilar. Então, o que nós precisamos fazer? Essa é a tão temida fissura que todo mundo fala, rachou meu peito, não é? Todo mundo tem medo.
Então, nós precisamos avaliar a pega. Existe o uso de rosquinhas versus a concha. Então, rosquinha, eu trouxe lá, Laura, você não pega para mim, por favor, a concha rosquinha? Eu quero mostrar rapidamente para vocês, porque muitas mulheres nos procuram, e aí, com esses artifícios. E são fatores que podem ser complicadores. Essa aqui é a concha de amamentação. Alguém já viu? Já usou? Já conhece? Comprou, né? Essa concha hoje, ela está em desuso. Por quê? Ó, ela é plástico, tá? Então, eu vou abafar a mama. A gente vai usar e eu vou abafar. Ela não deixa o mamilo encostar, tá certo? E ficar grudando no sutiã, principalmente se ele está lesionado. Só que gruda, abafa, né? Isso pode gerar candidíase mamária. A gente trata muitas mulheres lá no 4º mês que ou usou muito concha ou muito absorvente, aqueles absorventes de peito, tá? Que fica parado ali. Então, e pode fazer candidíase mamária e não deixa sarar. Se tiver fissura, dificulta muito o processo de cicatrização. A alternativa que a gente faz hoje são as rosquinhas, tá? É com uma fraldinha. A gente enrola essa fraldinha, depois a gente enrola para vocês verem. Quem tiver curiosidade no final, eu ensino como faz essa rosquinha, que ela vai fazer a mesma função da concha. Então a gente vai botar o sutiã aqui por cima e não vai grudar se tiver com fissura, vai poupar bastante esse mamilo. Lembrando que a hora que começa a vazar leite, principalmente na pojadura, a gente precisa trocar essa rosquinha, ela precisa sempre estar limpa e seca. Eu brinco até com os maridos. Marido, antes de sair para trabalhar, café na cama e 2 pares de rosquinha para a esposa. Dessa aqui, ó. Deixa bem feitinha, a gente ensina os maridos a fazer, que eles têm a mão forte. Então, eles fazem a rosquinha bem certinha para ela estar trocando durante o dia. Tá bom? O uso de pomada vasoobstrução de ducto versus, né? Porque tem muitos lugares que já, muitos profissionais que já orientam a estar passando pomada na mama, aquela Milar ou aquela da Lanzinot roxinha, que é lanolina pura. O que acontece com o uso da pomada? Ela pode ser um dificultador também. Por quê? Porque se a mulher lambuza muita pomada na mama, eu tenho uma mama pequena aqui, deixa eu pegar. Se a gente lambuzar muita pomada no mamilo e aqui na areola, e passar no bico, porque geralmente é o bico que machuca, ou em base, ou na frente aqui do mamilo, e a gente quer passar pomada. A hora que o bebê vai mamar, ele escorrega, porque a pomada, não sei se você já pegou, ela é uma cera, ela tem um poder de hidratação muito grande, então ela é uma cera. Então escorrega, e aí essa pega que era para ser perfeita, o neném fica escorregando e não consegue sugar, não consegue abocanhar, acoplar, tá? Outra coisa, se a gente ficar passando desde agora na gestação e depois no mamilo, ela pode causar obstrução de ducto. É uma das maiores causas de obstrução de ducto, porque ela é uma cera e vai obstruir esse ducto. Aí pode fazer mastite, essa mama fica enorme, dolorosa, tá? Então a gente orienta que não precisa fazer uso agora de pomada. Você não precisa fazer nada com o peito na gestação. E o laser de baixa frequência. Nós somos laser terapeuta, eu não sei se aqui assiste tem algum profissional que trabalha com o laser, mas o laser ele é fundamental hoje no processo da cicatrização das feridas, tá? Ele é usado pontualmente no mamilo, então o mamilo que está fissurado, a gente põe de forma pontual, a gente pode fazer para apojadura, a gente pode tratar candidíase, a gente pode tratar o períneo de mulheres que tiveram parto normal, ou mesmo na ferida operatória, pelo alto poder de regeneração do tecido que o laser tem. Então essas são saídas hoje para ajudar, para auxiliar na amamentação, tá? Ainda falando de dificuldades mais comuns, a gente fala de baixa produção de leite. Existe leite fraco? Não existe. O seu leite é adequado. A diferença para o meu leite, para o leite da latinha, é que o meu leite faz a digestão ideal no corpinho do bebê. Pensa que é o estômago que nunca recebeu alimento, né? Nunca. Ele só engolia o líquido amniótico e fazia xixi, mas ele não recebeu nenhum alimento. E agora ele está estreando ao nascer toda essa parte digestória. Então, o meu leite, que é o colostro, que é aquela aguinha, que tem gente que fala, uma aguinha, só uma aguinha. Essa aguinha é riquíssima e ela é fundamental para o bebê.
tá? Então, o seu leite não é fraco. O que talvez esteja acontecendo é que você não está sendo bem orientada da forma de deixar o bebê mamar. Aquele bebê sonolento, que mama pouquinho e dorme muito tempo, ele vai perder mais peso, depois ele vai crescendo, as necessidades vão aumentando, então a gente precisa adequar. Mas o Ministério fala da amamentação em livre demanda. O que é amamentação em livre demanda? É deixar o bebê sugar quanto ele quiser, tá? Uso de bomba extratora. Então, hoje a gente trabalha o aumento de produção de leite com o uso de bomba extratora, tá? Infelizmente, no Brasil, são poucas as nacionais que dá para a gente indicar sem que machuque a mãe. Mas existem as importadas com preços acessíveis hoje e que dá para fazer esse trabalho de aumento de produção ou mesmo com a ordenha manual, tá? A preservação da mãe e dos fatores estressantes. De novo, a gente volta a falar nisso. Nós precisamos proteger essa mãe. Nós precisamos deixar essa mãe tranquila e calma para ela poder amamentar bem o seu filho, tá? Eu podia falar um dia inteiro sobre isso, mas nós temos tempo, né, doutor? Então, vamos lá. A gente quer falar aqui para vocês do tamanho do estômago do bebê, tá? Que às vezes a gente acha que o bebê ele precisa de grandes quantidades. E, na verdade, o bebê quando nasce, olha lá, o estômago dele é do tamanho de uma cereja, tá? É pequenininho, vai ter uma capacidade de 5 a 7 ml, é pequenininho mesmo. Então, aquela aguinha, aquele colostro que o seu peito está produzindo, é o suficiente para o seu bebê. Não precisa ter medo. A Laura vai passar. E como você não precisa ter uma alta produção imediatamente após o nascimento, tá? No terceiro dia, ele aumenta. Ele vai de 22 a 27 ml. Aí ele é do tamanho de uma noz. Você tem também, né, Laura? Tem todos aí? Esse não. Ele é do tamanho de uma noz. Na primeira semana, ele vai de 45 a 60. E com o mesmo tamanho de um ovo. Então, gente, a natureza é sábia. Vai produzir aquela aguinha no começo, porque é a quantidade da capacidade gástrica do bebê. Aí, à medida que a gente vai pondo o bebê para mamar, que é o estímulo que precisa, quanto mais o seu bebê mama, mais manda mensagem lá para a cabeça e ajuda a produzir o leite, tá? A falta de apoio e críticas ainda entra nas dificuldades mais comuns. Palpite não é ajuda, tá, minha gente? Mas eu fazia... quando eu tive meus filhos, palpite não é ajuda. Nós precisamos orientação. Nós precisamos buscar orientação com profissionais que sejam capazes de te ajudar. Banco de leite, pessoal lá do IAN, entendeu? Profissionais que sejam capazes de te ajudar. Eu gosto muito aqui, ó, que você faça um combinado com o marido. Porque chega no puerpério, todo mundo quer ver o bebê. Fica todo mundo enlouquecido por aquele bebê. A sogra, as tias, ó, todo mundo quer ver o neném. E aí começa a ir de galera na sua casa. Porque ainda liga e fala, ô fulana, eu vou lá visitar o neném da filha, vamos lá. Chega uma galera. Então, você já deixa um combinado com seu marido. Você cuida aí da sua família e eu cuido da minha. Não vai vir todo mundo, porque a visita, gente, é um negócio meio complicado, porque ela vai na hora que ela quer, ela tá vendo a pia assim, essa mulher, coitada, sem comer, ela senta e ainda fica esperando um café com bolo. E olhando para sua cara, né? E, na verdade, ninguém sabe o que essa mulher passou à noite, que ela tá sem dormir. Então, precisa dar uma organizada, tá? Eu até digo assim para as minhas pacientes, sabe o que vocês têm que fazer? A hora que o neném nasce, posta nos grupos uma foto sua do nenê, ó, o nenê chegou, pesou tanto, o parto foi assim, fala tudo que você pode falar. Mas, por orientação médica, eu posso receber visita a partir do dia tal, joga um mês para frente. Porque aí, os mais chegados, que é a sogra, a mãe, essas não tem jeito, elas vão mesmo. E precisam que vá, mas vá para ajudar. Que elas vá para compor essa rede de apoio para a mulher, tá? Os outros vão depois. Tá? Nós precisamos cuidar dessa mulher. Essa mulher precisa dormir, precisa comer, e a visita chegando toda hora, então precisamos administrar isso. E isso, gente, vai resultar numa amamentação de sucesso, tá? Falta de informação e preparo. Nós vemos hoje que as mulheres, elas se preparam só para o parto. Né? Elas estão aí pensando, meu parto vai ser normal, meu parto vai ser cesárea, e procura a gente, nós somos enfermeira obstetra também, nós acompanhamos partos normais, e eu vejo aquela ansiedade, falei para a amamentação. Não, a amamentação a gente vê depois.
E não é bem assim. Nós precisamos já começar a formar em nós que a amamentação pode precisar de ajustes. Na maioria das vezes precisa de ajustes. Então, quem que nós vamos procurar? Onde que eu vou buscar esse apoio? Tá? A gente precisa pensar sim em amamentação. As mulheres têm se preparado lá, somente para o parto e nada para a amamentação. Mamilo invertido. Eu não tive bico, meu mamilo era invertido, meu neném não conseguia pegar, fazer a pega. E hoje a gente sabe, minha gente, que o mamilo, ele é só para ejetar o leite, tá? Ele não é claro que se tiver um mamilo bom é mais fácil do bebê acoplar, talvez seja. Mas o mamilo invertido em si, ou o mamilo plano, ele não é responsável por um fracasso de uma amamentação. Porque se a gente tiver a técnica correta, o bebê acopla e acopla muito bem. E faz aquele bico até sair para fora, tá? Então, se você tem, muitas mulheres procuram a gente e dizendo, olha, meu mamilo é invertido, eu acho que eu não vou conseguir amamentar. Por isso que eu já queria ver com você se você vai lá me atender na maternidade. Quando nasceu o bebê para você colocar. E aí a gente acalma ela dizendo que não é o mamilo que é responsável pelo sucesso da amamentação em si, mas é a técnica que a gente coloca o bebê no peito, tá? O bico de silicone versus intermediário. O bico de silicone, minha gente, é uma incógnita também. Muitas profissionais indicam ele, você tem um mamilo curto, vamos pôr o bico de silicone e o bebê vai mamar. O que acontece? Ele pode até ajudar, mas na maioria dos casos ele mais machuca do que ajuda. Tá? Por quê? Porque ele é bem grandão, nós esquecemos de trazer. Ele é bem grandão, o bico de silicone, com relação ao nosso mamilo. Então, quando o bebê acopla a boquinha lá dentro, o mamilo não entra dentro da boca no lugar onde ele deveria ir. O que entra é o bico, que é muito grande. O bico de silicone é que entra. Então, o mamilo fica bem onde a língua do nenê bate. Isso machuca, isso piora as lesões e piora a fissura. Tá? E fica mastigando ali mesmo. Tá? Então, fica mais insuportável ainda. Então, a gente fala de novo, procurar profissionais que possam auxiliar vocês para ajustar essa pega. As conchas nós já falamos e a postura para amamentar. Então, tem a tradicional, a invertida e a de cavaleiro. Nós vamos fazer depois a pega e aí a Laura já mostra as posturas, que é sobre a pega correta. Tá? Eu vou pedir para a Laura falar para vocês e demonstrar e eu fico com o microfone. Quando a gente vai colocar o bebê para mamar, às vezes as pessoas questionam mesmo essa questão do bico. Falam assim, nossa, mas como que eu vou pôr o bico na boca? Do nosso bico, ele não sai leite, né? O bico, ele é só um ejetor, como o bico de mamadeira mesmo, que só faz o gotejamento. Na parte da areola é onde nós temos os ductos que vão fazer essa ligação com o bico que vai ejetar o leite. Então, quando eu for posicionar o bebê para mamar, eu não posso deixar ele pegar em qualquer lugar, porque a boquinha ela é muito pequenininha. E a hora que ele vem com aquela boquinha, ele vem só no mamilo mesmo. E vai causar lesão. Então, conforme eu já estou aqui num curso maravilhoso de pré-natal e tudo mais, já com a minha informação, eu vou falar assim, não, eu que posiciono